Bora lá então entender o que é o nível 2 do Eneagrama. A gente viu no nível um do Eneagrama como que é o modus operandi do ser humano. Basicamente, os 9 arquétipos definem que todos nós temos um procedimento ligado às nossas formas de perceber o mundo. Então, a nossa mente pensa de um jeito a partir do momento que nós observamos o mundo, a partir do momento que nós percebemos de acordo com a nossa mente, e então nós sentimos de acordo com esta mesma mente, e aí, claro, nós tomamos decisões a partir disso. Do arquétipo um ao arquétipo 9, pensar, perceber, sentir e agir vai diretamente congruente com o seu arquétipo, e nós não conseguimos sair dessa perspectiva, a não ser que nós comecemos, então, a ampliar a nossa capacidade de conhecimento. O nível um do Eneagrama, a identidade, ele está dizendo que todos nós temos uma identidade comportamental. Então, nós vimos que também nós temos as asas, que a identidade implica em algumas particularidades um pouquinho mais pontuais. Em hipótese, um tipo um ele pode ter a asa proeminente no 9 ou ele pode ter uma asa proeminente no 2. Então, esse tipo um ele vai ser diferente de outros tipos 1 por questão desse posicionamento. Então, a asa define muito fortemente qual é a força que ele tem para fazer as coisas acontecerem na sua vida, e por isso que nós vemos tanta diferença de dentro de arquétipos. Ao olharmos um tipo um asa 9, por exemplo, ele vai ser muito mais tranquilo, muito mais calmo, ele vai pegar muitas das qualidades de um tipo 9, talvez inclusive um tanto da apatia, talvez um tanto daquela questão do desleixo, talvez um tanto daquela questão da procrastinação, que não é comum no arquétipo 1. Mas já quando um está fortemente posicionado na asa 2, as qualidades do ajudador, da pessoa prestativa, daquelas pessoas que se importam bastante com os outros, acaba tomando posse desse tipo um, trazendo para eles muitas qualidades do tipo 2, mas ao mesmo tempo também trazendo as disfunções do tipo 2. Nós vemos muitas vezes aquelas questões ligadas a um vazio emocional, uma necessidade de ter reconhecimento, uma necessidade de fazer as coisas para os outros para poder se sentir valorizado, um certo sentimento de desamor sobre si. Então, nós vimos que essas personalidades são moldadas. Então, todos os 9 tipos, eles sofrem pelo menos 2 variações de asa para um lado, de asa para o outro lado. Mas nós não somos somente isso também. Nós também temos 3 instintos que dominam o nosso desenrolar das decisões da nossa vida: o instinto sexual, o instinto autopreservação e o instinto social. Eles trazem para nós aquilo que de forma mais profunda na nossa essência existencial, o lado mais primitivo, animalesco que a gente tem dentro de nós. Ele também nos dá uma forma dominante de tomar decisões. Então, esse mesmo tipo um, ele pode ser ou asa 9 ou asa 2, mas ele pode ter como instinto dominante ou sexual, ou social, ou autopreservação. Dependendo de qual dos 3 está dominante, esse tipo um é totalmente diferente dos demais. Então, se ele é um social, ele tem uma forma de operar. Se ele tem um sexual, é uma forma de operar. Se ele tem uma autopreservação, é uma forma de operar. Poxa, mas são todos tipo um, já não são mais? Porque essas particularidades, então, moldam tanto este indivíduo que nós vamos percebendo que, apesar do centro energético continuar sendo o perfeccionista, o reformador, a pessoa que tudo é baseado numa linha reta, então nós vemos todas essas variações de como cada um deles lida com a vida. Ainda, não menos importante, quando nós utilizamos as mensurações do equilíbrio deste arquétipo, nós podemos perceber configurações completamente diferentes entre eles. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar como funciona um eneatipo a partir do momento que ele está desintegrado de quem ele é de verdade. Porque ele deixa de ser quem ele é para se solver
né, para se absorver da energia de um outro arquétipo, aquele que o conecta nesse ponto de desintegração. Ao mesmo tempo que este indivíduo, quando está integrado, ele também se funde a um outro arquétipo. Ele vai para uma outra direção. Ao estar tão equilibrado, tão resoluto dentro de quem ele pega as melhores características que ele tem, ele vai de encontro às características que um outro arquétipo tem. E então nós temos no caminho de integração e de desintegração a potencialidade de descobrirmos que em determinados momentos da nossa vida nós estamos com essa tendência integrada ou desintegrada. O que faz um arquétipo, ele muitas vezes passar totalmente desapercebido pela nossa capacidade de percepção. A gente pega, por exemplo, um tipo 1 e ele está integrado, ele pega toda a leveza de um tipo 7. Então ele se torna brincalhão, mais solto, mais divertido, menos rígido, mais facilitador, ele enxerga o copo meio cheio, ele é otimista. Olha que tipo 1 incrível. Mas em compensação, quando ele está desintegrado, esse tipo 1 ele caminha com a seta para o tipo 4. E no tipo 4, ele vai pegar então o pior do tipo 4. Ele vai acessar diretamente o vício emocional do tipo 4. E é sobre isso, sobre essa desintegração, que nós precisamos olhar, porque isso vai promover um indivíduo totalmente ambíguo, totalmente diferente. Então, não bastam as asas, não basta o instinto dominante, nós também temos que olhar para a integração e desintegração. E então, nós descobrimos que, através dos instintos deste indivíduo, baseando-se na tríade, os três instintos precisam acontecer na vida dele, é da natureza que um dos três instintos, apesar de um ser o dominante, existe um instinto que ele está reprimido. E é esse instinto reprimido que, na grande maioria das vezes, traz os desequilíbrios para o arquétipo do eneagrama, faz ele estar, então, num processo de desintegração momentânea e automaticamente, então, vem a escala evolutiva dentro do eneagrama. Para nós medirmos se você está no máximo do seu potencial, a escala que vai de 1 a 9 implica que você pode estar no máximo do seu potencial, nível 1, ou você pode estar no pior do potencial do seu arquétipo, o 9. Nesta escala, nós dividimos, então, em três grandes é, fatores para entendermos o comportamento humano em termos de evolução. Sendo que 1 é o arquétipo mais evoluído dentro do seu enetipo e 9 é o menos evoluído. Então, dentro dessas divisões, os números 1, 2 e 3 na escala evolutiva representa que essa pessoa ela está integrada, ela está no máximo do seu potencial. Já a faixa chamada saudável, que é a faixa do meio, é a faixa 4, 5 e 6. É comum que a maioria de nós estejamos dentro dessa faixa. Nós que somos buscadores, é comum que nós estejamos oscilando, hora para cima, hora para baixo, nessa faixa chamada saudável 4, 5 e 6. Mas então nós vamos olhar para a faixa não saudável, porque é essa que nos interessa. Quando nós percebemos que o ser humano está totalmente desintegrado do seu verdadeiro valor, do máximo do seu potencial, as faixas 7, 8 e 9 revelam que esse indivíduo está sofrendo há tanto tempo num processo de desintegração, ele está há tanto tempo atuando só na sombra do comportamento dele, que ele foi perdendo a sua essência existencial. Se a gente chama, então, de faixa não saudável, esta que vai de 7 a 9, nós podemos dizer, ou poderíamos dizer, que esses indivíduos estão meio que hospitalizados, estão anestesiados, estão tão fortemente detonados pela dinâmica das dificuldades da sombra do seu arquétipo que eles não conseguem ser quem eles vieram ser. Vamos entender, então, como é que a gente opera na cura, porque o nível 1, ele foi para a gente entender a identidade de todos esses arquétipos. O nível 2 agora é para nós trabalharmos a cura. Queremos objetivar, então, em primeiro lugar, a cura do instinto que está ferido, porque quando o instinto está ferido, nós não funcionamos direito. Precisamos dos três instintos.
Em segundo lugar, precisamos trabalhar a criança que está ferida dentro de cada arquétipo, porque enquanto essa criança não for trabalhada, o adulto vai pagar o preço. E é aí que nós encontramos as questões dos emaranhamentos sistêmicos. O arquétipo já começa o seu emaranhamento na sua infância. Por quê? Porque é da natureza do seu arquétipo entrar em emaranhamento. Nada aconteceu ainda, ele já entra no mundo para se emaranhar. Basta a gente entender como que funciona essa estrutura. Uma terceira grande questão, entender os momentos da nossa vida em que nós estamos desequilibrados. E então, no caminho de desintegração, momentos difíceis que nos levam a nos desconectar da nossa essência. Precisamos, então, provocar o retorno para a nossa integração. E, por último, e super mega importante, nós entendemos o nosso grau evolutivo e trabalharmos para subirmos um nível acima. Dentro dessas possibilidades todas, ao olharmos para os 9 arquétipos, nós vamos, então, num primeiro lugar, entender que nós estamos num grau de evolução em que nós precisamos, num primeiro momento, ter uma autopercepção de quem que nós somos. E aí é muito difícil. Porque é muito fácil para mim, enquanto professor, enquanto especialista em enegrama, trazer as questões de como que você está em relação aos seus comportamentos, porque de fora eu consigo observar isso. A questão aqui, ela se dá quando você está aí na frente do espelho tentando se observar para poder entrar nesse processo de autoconhecimento, o que se torna muito raro, muito difícil, porque nós temos muitos pontos cegos. Então, a análise, a autoobservação que nós vamos promover agora com o Enegrama tipo 2 é termos uma estrutura em 360 graus para nós observarmos todas as nossas questões, principalmente o que está oculto, para nós olharmos para as nossas sombras. Bem, uma das coisas que para mim acabou trazendo muito entendimento com a leitura deste livro que está aqui, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, de Ouspensky, um dos discípulos de Gurdjieff, ele traz para nós o entendimento de como que nós podemos, nos ciclos da nossa vida, adentrarmos aquilo que a gente chama, então, de desintegração, que é aquilo que provoca na gente algo ruim para depois se transformar em algo bom. Vamos pensar assim, metaforicamente. Por que o ser humano tem a necessidade de entrar em caos, entrar na sombra, para depois sair do caos e se iluminar? Qual que é a necessidade disso? Bom, metaforicamente falando, nós temos histórias ao redor do mundo falando sobre isso. Por exemplo, quando nós vamos para a teologia cristã, a metáfora do deserto, ela fala sobre um povo inteiro, uma nação inteira, que passa 40 anos num perrengue, numa dificuldade extrema, num processo depurativo em que é explicitado que serão merecedores do paraíso que vem depois do deserto, somente os merecedores. Ainda na metáfora cristã, Cristo, ele recebe, então, antes de chegar, né, no seu lugar de sublimação, em que ele começa a operar todos os seus milagres, e ele começa a ser reconhecido como Cristo, ele recebe, então, a incumbência de passar 40 dias no deserto, sendo, então, atazanado, né, por Satanás, e então, ele vencendo esses 40 dias de prova, ele emerge como um ser iluminado, emerge como Cristo. Buda praticou mortificação do seu corpo através de experimentos diversos, até que um belo dia, pé de uma árvore, em meditação, ele finalmente consegue chegar no processo de iluminação. Bem, o Eneagrama ele mostra para nós, analogamente a tudo isso, que para nós podermos acessar a nossa luz, a nossa integração, nós temos que obrigatoriamente cair no caminho de desintegração. Isso vem justificado, então, que nós temos que ter essa percepção do momento em que nós estamos vivendo, dentro do nosso arquétipo, estarmos integrados ou desintegrados, estarmos num estado evolutivo mais baixo, estarmos com algum dos instintos
talvez um deles mais ferido, que a gente não está conseguindo utilizá-lo e aplicá-lo adequadamente, estarmos com a nossa criança ferida e, obviamente, entendermos que dentro dessas percepções todas, ao olharmos para as nossas sombras, nós vamos entender o que nós podemos colocar de luz dentro desses comportamentos. A autopercepção agora ela é fundamental. E a percepção, entendamos mais ou menos assim, é quando você olha para alguém sem saber nada da pessoa, a percepção é aquilo que você observa no conjunto da obra. Percepção, então, autopercepção, não é raciocínio, não é sentimento, não é ação, não é intuição, não é instinto, embora possa abarcar todas ou uma dessas coisas todas. Então, a nossa percepção agora ela precisa ser elevada. Como diz Gurdjieff, como poderia um homem ser sincero consigo mesmo quanto a essa percepção, quando sinceramente não consegue ver o que deveria ver sobre si mesmo? Por quê? Porque a gente não consegue ver as nossas sombras. Então, é preciso que alguém me mostre. O papel, então, do Enegrama nível 2 é que nós, através da nossa dinâmica e do trabalho, possamos te mostrar aonde são os teus pontos cegos, aonde estão as tuas sombras, aquilo que você não está conseguindo ver sobre você mesmo, que está te prejudicando dentro do seu arquétipo. Na lei das oitavas, nós vamos trazendo, então, a variação dos ciclos dentro do Enegrama. A lei das oitavas é aquela que a cada 7 movimentos, 7 anos, 7 dias, a cada ciclos de setênios, a nossa vida desestrutura obrigatoriamente. Por que desestrutura? Bom, por causa desta situação de acessarmos a nossa sombra para podermos voltar para a luz. Pensemos então que dentro desses ciclos, o ciclo do setênio ele sempre vai promover para nós a possibilidade de, ao descarrilharmos o nosso trilho, o nosso trem dos trilhos, nós vamos obrigatoriamente nos impulsionar para colocar de volta ele para os trilhos. Metaforicamente falando, eu quero dizer que nós vamos obrigatoriamente passar por problemas em nossas vidas, seja da área que for, no fundamento que for. Talvez, provavelmente, é aquilo que mais te toca. Pode ser relacionamento ruim, e aí crises dentro da relação. Pode ser financeiro, e aí crises com o teu financeiro. Pode ser carreira, crises na sua carreira. Pode ser saúde, crises com a tua saúde. Pode ser com a vida como um todo e crises com a tua vida. A cada 7 anos você recebe um convite para passar por uma crise. Ela é indubitável, inegociável, e ela vem para trazer para nós uma oportunidade, que é essa oportunidade da iluminação. Entendamos então que aquele processo que a gente entende da metáfora da lagarta que se transforma em borboleta, implica que nós temos que adentrar este mundo. O que eu quero mostrar para vocês agora é como cada um dos 9 arquétipos adentra este campo das sombras, e é claro, através disso, nós começarmos a olhar as possibilidades de ele retornar para a cura do seu arquétipo. Iniciando, então, com o arquétipo 1, e então nós entendemos que o perfeccionista, quando ele recebe, então, essa incumbência de adentrar as suas sombras, uma das coisas que ele vai acabar acessando de imediato é justamente o seu vício emocional, a ira, aquilo que ele não sabe lidar porque se chega polido demais. Então, existe uma tendência desta pessoa fazer juízo de valores o tempo todo, quando em desintegração, e começar a condenar não somente a si, mas como os outros. Aqui nós percebemos, então, que sinais de alerta dessa desintegração do tipo 1, ela se inicia quando ele está com a sensação de ter a obrigação de cuidar de tudo sozinho. É o complexo de Atlas. Então, quando ele está achando que ele está fazendo demais, e ele está sobrecarregado, e dentro da possibilidade, ele está tendo questões ligadas a colocar esse mundo nas costas, a sensação de estar fazendo tudo sozinho, então esse é o princípio do alerta do tipo 1 adentrando a sua zona de desintegração.
Quando isso acontece, caraca, outros sinais começam a ver. Por exemplo, o modus operandi dele, ligado à sua atuação diante das pessoas, todos nós temos um lado manipulador. Vocês vão perceber aqui que os 9 arquétipos terá a manipulação como um código de conduta que provavelmente está levando os indivíduos a terem dificuldades e adentrando essas sombras. Então, aqui a manipulação do tipo 1, quando começa a adentrar a zona da desintegração, está falando sobre uma necessidade de estar corrigindo os outros, né, e insistindo que os outros adotem os seus padrões comportamentais como sendo os únicos verdadeiros. Temendo ser de algum modo mal, corrupto ou falho, o tipo 1 começa a apontar a maldade, a corrupção, a falibilidade nos outros. E então nós percebemos que a criança ferida que mora dentro deste adulto, porque é deles que nós estamos falando, ela começa a surgir, ela começa a aparecer. Porque lá na infância, a desordem que foi gerada na perspectiva de emaranhamento para a vida de um tipo 1 vai acontecer porque desde criança ele se sente superior aos pais. Então ele assume aquela postura de criança séria, eu não posso brincar, eu tenho que assumir compromisso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim. Por quê? Porque essa casa está uma zoeira. Se eu não me gerenciar, se eu não cuidar de mim, ninguém vai gerenciar essa família. Eu vou ter que me largar com os meus brinquedos, me tornar essa criança séria. Por quê? Porque eu preciso me tornar adulto o mais rápido possível, porque nessa casa não tem um líder e não tem um gerente. Eu estou assumindo que eu serei o líder, eu serei o gerente. Naturalmente, está projetando aqui uma questão de emaranhamento para ele. Além disso, é claro, o próprio movimento de desintegração, esse convite para a entrada à sombra, que já vem através de todos esses sinais que o tipo 1 não está bem, vai fazê-lo ser apontado automaticamente para o tipo 4. Então, os metódicos representantes do tipo 1, aquelas pessoas tão certinhas, tão alinhadas, tão decentes, tão disciplinadas, de repente se mostram temperamentais e irracionais, acessando a sombra do 4. Não só acessaram a ira do 1 e todas as questões negativas que o 1 acaba tendo, como foram buscar todas essas questões, né, que os coloca numa situação de totalmente descentrados. Então eles começam a falar mal das pessoas, começam a expelir a maldade através de inveja, não conseguem controlar o seu emocional, não conseguem controlar o seu temperamento e, é claro, trazem então essa falta de virtude totalmente posicionada então com esse pecado capital que é o pecado da inveja. Quando nós olhamos para esse tipo 1, então, e vamos buscar algumas respostas nos seus instintos primitivos, assim como todos os demais enetipos, um dos 3 instintos, às vezes até 2, estão totalmente reprimidos. Seja o sexual, o social e o autopreservação, um deles deixou de acontecer. Se é o sexual, essa pessoa deixou de ter metas, objetivos, propósitos. Deixou de ter uma paixão, entre aspas, um tesão de correr atrás das coisas, de ter, de possuir, de alcançar, de chegar lá. Deixou de ter metas. Se está correlacionado ao instinto social, essa pessoa deixou de fazer a sua participação diante da sociedade, de grupos. Não quer mais saber da família, não quer mais saber de amigos, não quer mais saber de pessoas. A sociedade é um problema. Essa pessoa, então, ela se isola, vai para uma espécie de um ostracismo, ao mesmo tempo que o instinto da autopreservação, que é aquele que ajuda o ser humano a se preservar como instinto de sobrevivência para a vida, que é o lado da economia. É o lado de você calcular quanto você gasta, quanto você ganha, de você poupar, de você prever as coisas que poderão acontecer no futuro, fazer reservas, trabalhar talvez com uma certa forma de contingência, de guardar, de poupar, de economizar, de salvar, de se resguardar na questão da sobrevivência. Então, essa pessoa também pode estar deixando de fazer isso quando nós vemos um desses 3 muito debilitado, que é o instinto, então, que está reprimido. Então, finalmente, nós percebemos o quanto que a moléstia chegou para esse tipo 1. Olhando para a escala evolutiva, vamos entender, então, aonde que esse tipo 1 está.
Sendo que dos 3 níveis não saudáveis, no 9, o mais severo de todos, ele vai estar trabalhando a autocondenação, a autopunição. No 8, uma obsessão e uma contradição muito grande, aquele que fala para as pessoas fazerem uma coisa, mas ele está falando outra coisa muito grande, é obcecado por organização, muitas vezes desenvolveu aquele transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Entra, então, no nível 7, numa pretensão, numa inflexibilidade, meus valores, só eu estou certo, só eu estou certo. E aí, então, totalmente dentro da faixa não saudável, que é extremamente preocupante, ele está totalmente distante do máximo potencial do tipo 1. Doente, ele precisa de tratamento. Dentro do objetivo do nível 2, que é trabalhar este nível não saudável, nós queremos ajudar o indivíduo através de uma série de ações, através de uma série de movimentos, né, de meditação, planejamento de ações, de constelação familiar, a devolver esse indivíduo, então, com todo o seu potencial, pelo menos para o nível médio, né, para o nível que a gente julga que é uma faixa um tanto quanto mais viável de viver. No nível 6, ainda existe julgamento e crítica, a gente já percebe que essa pessoa ela ainda está com um pezinho que ela fica oscilando dentro da faixa não saudável, porque ainda exige de si mesmo e critica muito fortemente os outros. E então, no nível 5, nós começamos a perceber agora uma mudança de status. Ele sim adentra numa das melhores qualidades do tipo 1, que é a organização, é a disciplina, é a questão do autocontrole. Então, vai controlar os seus impulsos, vai controlar a sua língua, vai controlar os seus pensamentos, as suas emoções. No nível 4, vai vir então por um aspecto então de trabalhar as suas obrigações, vai lutar ardentemente pelos seus propósitos, até que finalmente então adentra o nível da faixa chamada saudável, onde os princípios de vida, e aí a gente está falando de virtudes, são muito fortes. Então, aí sim, surge, né, aquele cavalheiro virtuoso, né, amoroso, afetivo, racional, polido, educado, planejador, com uma série de princípios, com uma série de responsabilidades, que começa a adentrar a verdadeira essência do que é o tipo 1 e a pureza de que ele representa. No nível 2, muita avaliação e muita sensatez, até que no nível 1, o mais elevado de um tipo 1, vem as questões ligadas à aceitação e à sabedoria. Então, que nós encontramos um grande mestre. Quando adentramos as questões ligadas ao tipo 2, nós percebemos então que os sinais que trazem para o tipo 2 o adentrar do ponto de desintegração, aonde a sombra vai tomar conta do seu arquétipo, nós vemos então ele acessando o seu vício emocional principal, que é o orgulho, e então tem essa questão de entregar para os outros o que para si tem mais valor, quer dizer, ele vai dar o melhor que ele tem dentro dele, de mão beijada para os outros, vai entregar tudo como se doasse por completo, doasse sua própria vida para o outro. É o que ele tiver de melhor dentro dele. Vemos sinais, então, de alerta quando surge essa convicção de que ele precisa convencer os outros de que ele está certo. Nós vemos, então, uma regra já trazendo assim sinais em que a manipulação vai acontecer quando ele acaba descobrindo as necessidades e desejos dos outros a ponto de atuar dentro dessas necessidades e desejos dos outros para criar a percepção de ser apreciado e criar principalmente a dependência do outro para com ele, porque ele é o doador. Então ele vai usar dessa manipulação para conseguir então se tornar doador e se tornar essencial, fundamental, talvez eu poderia dizer assim, se tornar indispensável na vida do outro. E isso, obviamente, está longe de ser algo saudável, mesmo para um tipo 2. Nós vamos perceber, então, que no padrão da infância do tipo 2, ele não vai conseguir tomar nada para si. Então, imaginemos mais ou menos assim, sistemicamente, os pais são os doadores perfeitos e os filhos são os tomadores perfeitos. Então, ele não consegue tomar nada para ele, não consegue pegar, não consegue desfrutar, não consegue pedir para os pais. É claro que, adotando a postura de se tornar doador, ele vai entrar em emaranhamento sistêmico. Dentro dessa possibilidade toda, então, temendo não ser querido e amado,
faz o outro sentir-se indigno do seu amor e da generosidade ou atenção. O que vai fazer com que ele adentre justamente as brigas, as disputas, a guerra, o estado vingativo que é comum aos arquétipos 8. Na desintegração, os carentes representantes do tipo 2, então, de repente se tornam agressivos e dominadores, dominantes. Eles, então, vão para a luxúria do tipo 8. Entre tantas coisas, né, a luxúria a gente pode abarcar uma série de questões ligadas à matéria, né? Então, o despender de muita coisa dentro da matéria, de consumismo dentro da matéria, da sexualidade exagerada, exacerbada, o domínio sobre o outro. Quer dizer, é um despender completo da energia, da vitalidade, para que o instinto mais profundo dentro desse indivíduo seja sanado, e é claro que não vai ser. E esse instinto, estou falando, de sobrevivência ligado ao amor próprio. Ele está totalmente além, aquém de ter amor próprio. Dos instintos reprimidos, ademais, como os outros arquétipos, ou sexual, ou autopreservação, ou social, bem, um deles certamente está reprimido e precisa ser curado. Enquanto um deles não for curado, a tríade, o tripé, não tem sustentação. Muitas vezes pode estar acontecendo de dois instintos estarem reprimidos, e enquanto eles não forem revistos, é impossível para o tipo 2 sair da zona onde ele chegou, talvez uma zona de doença. Nos níveis do Eneagrama, nós vemos então no mais difícil de todos, vitimização e opressão, é quando o tipo 2 ele se joga para o mundo como uma vítima da sociedade, então ele é uma vítima no relacionamento ruim, ele é uma vítima dos opressores, ele é uma vítima dos seus pais, ele é uma vítima de pessoas abusivas, ele é uma vítima. E aqui entra a palavra correta, tá? Vitimização. Por quê? Porque este lado coitadismo toma tanto conta dele que é a arma que ele resolveu adotar para a sobrevivência. Puxa, se eu for vítima, se eu for coitadinha, então neste momento as pessoas me dão pelo menos uma migalhinha da atenção delas. No nível 8, pretensionismo, coerção. Então, ainda está trabalhando num vício emocional grave, né, que é o do seu orgulho, que está ferido. Então, está tentando, de alguma forma, trazer o lado da manipulação, desse lado coercivo, de fazer as pessoas fazerem o que ele quer que faça, convencer as pessoas disso, nem que elas sejam obrigadas a fazê-lo. No nível 7, autojustificação e manipulação. Então, dos 9 arquétipos, meus queridos, para mim, o tipo 2 é o mais manipulador de todos. Aquele que vai trazer questões da autojustificação, de fazer as pessoas, ele vai fazer um teatro, uma cena, neste nível nada saudável, para as pessoas executarem exatamente o que ele deseja. Para que as pessoas entendam exatamente o que ele quer que deseje. Até que, finalmente, a possibilidade de adentrar o nível médio, ufa, ele começa a ter consciência da sua preservação, da sua presunção do seu autoritarismo, né? De que traz uma certa dominância ainda dessa seta que vai na desintegração para o tipo 8, porque o autoritarismo é a qualidade total do tipo 8 ainda. Há ainda muitas questões ligadas à possessividade e intrusão, ainda apresenta aspectos mal curados de um tipo 8 ainda, que tudo tem que ser do seu jeito. E a partir do 5, tipo 5, do nível 5, então, nós começamos a perceber esse indivíduo adentrando percepções do nível saudável, sendo que no nível 4 já começam a vir as boas intenções, já começa a haver comprazimento. Finalmente, adentrando no nível saudável, o tipo 2 ele se torna aquilo que ele veio para ser nesse mundo. Então, ele se atira para a doação. E aquela doação, de verdade, é aquela doação que não se espera nada em troca. No nível 2, muita empatia e afeto. E, finalmente, no nível 1, o amor incondicional. E a gente vê, né, em muitas santidades, né, em muitos seres icônicos no transcorrer da humanidade, aonde a benevolência fala acima de qualquer coisa, o amor incondicional em relação ao próximo. Quando olhamos para o tipo 3 e começamos a analisar, então,
como é o caminho que o leva para o processo de desintegração, o tipo 3 ele começa nessa tentativa de ser diferente do que ele realmente é. E aí que vem uma questão muito interessante aqui. Ele está desejoso de se tornar o que você espera que ele seja para poder te ganhar. Então ele vai trabalhar uma fala toda melosa para te ganhar, porque ele está fugindo da sua própria essência a ponto que ele não consegue saber quem ele é de verdade. Quando nós olhamos, então, de uma forma geral, o vício emocional do tipo 3 é a vaidade. E a vaidade implica em eu preciso demais, demais do reconhecimento das pessoas. Eu preciso de palco, eu preciso de aplauso, eu preciso de enaltecimento, eu preciso da sensação da grandeza. Eu preciso fazer-me brilhar, porque eu só me sinto amado se os outros reconhecem a minha grandeza, reconhecem as minhas conquistas, reconhecem aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz com a minha vida. Então, entra numa questão de sinal de alerta o surgimento do impulso de ter que buscar status e atenção. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, o perfil de um tipo 3 de Eneagrama, nas redes sociais, muita exposição pessoal atrelado à questão de valores ou de sucesso. Não vai ser difícil encontrar tipo 3, então, tirando fotos do lado de um carrão importado ou dirigindo um carrão importado, nem que seja uma ida, uma visita a uma concessionária e ele tira a foto para dizer que é dele, não importa. Agora os meios justificam os fins. Tirar a foto do lado de um artista famoso, ou numa viagem glamurosa, ou num hotel, ou daquela comida, ou seja, ele vai projetar status, porque ele precisa do reconhecimento das pessoas. E aí as redes sociais, meus queridos, ainda mais nessa era aí da inteligência artificial, virou um deleite para o tipo 3. As grandes, as maiores autoridades que eu vejo nas redes sociais, a grande maioria são tipo 3. Por quê? Porque eles têm a capacidade de montar um cenário de fundo de onde eles estão para projetar para nós o sucesso que eles têm. Um sinal, então, de alerta vem quando eles começam a usar o seu poder de manipulação aqui, cativando os outros e adotando qualquer imagem que funcione para ganhar você ou qualquer outra pessoa. No termo principal aqui, ó, quando ele está totalmente alienado, a gente já percebe que a desordem sistêmica já surgiu lá na infância, quando ele tentando se achar melhor que seus pais, melhor que os seus irmãos, ele entra, então, com um sentimento de injustiça, de desequilíbrio. Vejo muito três bem-sucedido no mundo, não vou citar nomes, né, para eu não ter que depois ver isso aqui na gravação, mas muitos grandes influenciadores digitais descendo a lenha dos seus familiares, que são fracassados, que são pessoas que não têm essa busca, essa disciplina, essa vontade de estar com sucesso, que ficam, né, só na jugular dele, sugando que ele cortou relações com o pai, com a mãe, com os irmãos, e aqui ele entra em emaranhamento sistêmico profundo. Sentimento de injustiça nesse equilíbrio, de exclusão por ser diferente e por alcançar, inclusive, status diferentes. Mas a criança, ela já começa com essa procura desse reconhecimento desde cedo. Quando no ápice, então, deste problema todo, nós vemos que ele, temendo não valer nada, faz o outro sentir-se desvalorizado, tratando-o com arrogância e com desprezo. Aqui é super interessante analisar, através de alguns filmes, como, por exemplo, o golpista do Tinder. Esse é o melhor arquétipo de tipo 3 que eu posso falar para vocês. Ah, até algum tempo atrás estava disponível no Netflix, não sei se ainda está, mas ali ele mostra explicitamente a capacidade do tipo 3 de ele envolver as suas vítimas, mulheres, para seduzi-las e depois, obviamente, extorquí-las com dinheiro. E uma delas que descobriu, então, que ele era um golpista, então aí ele virou
a jogada toda e começou a partir para as ameaças e tudo mais. Então, assistam que vale super a pena. No caminho de desintegração, então, os atirados representantes do tipo 3, de repente, se mostram apáticos e desinteressados como o tipo 9, ou seja, eles entram na inércia, na preguiça, no desinteresse, na falta de propósito, de objetivo, que aí os coloca nessa situação muito parecidos com o pior daquilo que existe dentro do tipo 9. Quando os instintos estão reprimidos, bem, ou sexual, objetivos de vida, ou social, integração com pessoas, ou autopreservação, capacidade de sobreviver e aí de se resguardar com recurso, um deles dentro da tríade possivelmente está reprimido, ou um ou dois instintos. No caminho de evolução, então, nós percebemos no pior, do pior cenário para o tipo 3, uma monomania, uma obstinação muito grande. Vemos no nível 8 uma dubiedade, um oportunismo, e é aqui que eu vejo principalmente as questões, então, da falta de caráter, porque ainda no nível não saudável, aqui a falta de princípios de ilusão, uma falta de caráter gigantesca dos tipos 3, para eles que terem o que eles quiserem, e aí muita manipulação ligada às pessoas por conta disso. Quando pulam para o nível médio, ainda com um bracinho no nível não saudável, ainda tem muita autopromoção e muita presunção. Então, eles se vendem bem demais. Eles se acham o gás da coca e vão te provar que eles são o gás da coca, que o nível deles de importância é tão grande que a tua vida não vai funcionar sem eles. Olhe com carinho algumas redes sociais por aí, pessoas que têm essa fala tão pomposa, tão grande, tão exuberante, a autopromoção é gigantesca das pessoas e eles sabem fazer isso muito bem. Começa a virar a chave, saindo do nível não saudável para o nível saudável aqui no nível 5. Então, quando começa a vir uma consciência da própria imagem, um nível de expediência maior. No nível 4, concentração no sucesso e no desempenho. Ou seja, agora ele põe metas e não é apenas sobre as pessoas o reconhecerem, ele está objetivando o seu sucesso de verdade. Então, ele está preocupado com o seu desempenho mesmo, até que ele adentra, então, na alta performance do seu arquétipo. Concentração em objetivos e autoaperfeiçoamento. Aqui, o tipo 3 virou uma máquina. Então, ele já não está mais fazendo as coisas para chamar a atenção das pessoas ou para obter aplausos, né, ou nada do gênero. Pelo contrário, agora o nível é de auto-observação, de aperfeiçoamento. Há, no nível 2, adaptação e admirabilidade. E aí vem essa admiração que nós temos sobre ele, por quem ele é, sem ele precisar ficar dizendo que ele é. Ou seja, ele já simplesmente não precisa mais mostrar os seus resultados, porque seus resultados mostram quem ele é. Então ele não precisa mais entrar na autopromoção, na presunção, na necessidade do reconhecimento. Ele simplesmente é. Então ele chegou no ponto mais alto da onde ele consegue estar chegando, até que, finalmente, no nível 1 mais alto, concentração em si mesmo, podendo ser quem ele é, sendo, então, totalmente autêntico. Ele não precisa mais fingir que ele é algo, ele simplesmente é. Tipo 4. Neste caso, o tipo 4 ele entra no vício da inveja, que é o seu ponto mais cruel, mais difícil, porque o seu emocional, então, está totalmente desequilibrado. Ele vai trabalhar, então, muitas questões de fazer comparações negativas dele com outras pessoas. Eu lembro que o sinal de alerta aqui é quando existe um apego aos sentimentos e a sua intensificação pela imaginação. Ele que é tão criativo, ele que é o artista, então começa a vir para um lado tão negativo sobre a sua percepção sobre a vida. E aí, o seu sistema de manipulação é sendo totalmente temperamental, fazendo os outros pisarem ovos com ele. É aquele artista totalmente descentrado de si mesmo, egóico, invejoso, que não consegue mais ter tanto reconhecimento, pisando nas pessoas, né? Saindo de uma realidade, de uma criatividade gigantesca, pelo inverso de tudo isso, fazendo as pessoas se sentirem maus. E aí sim, ele parece que alcança um nível de satisfação mínimo. Eu lembro que na infância, o tipo 4 ele entrou em emaranhamento porque ele já não se sentia pertencente à família. Então ele olha para os lados e diz, meu Deus do céu, mas eu não sou dessa família. Porque eu sou tão classudo, eu tenho gostos
tão refinados, eu sou tão... Ele olha para a família e não vê semelhança com os entes da família, nem fisiológicas, nem culturais, nem nada. Então, ele já se sente excluído da família, se sente não pertencente, né? E aí a inveja vem quando ele olha para as outras famílias e fala assim: meu Deus do céu, eu queria ter a fulano e o Beltrano como meus pais, porque eles sim são bons pais. Olha só, eles levam a fulana para a Disney todos os anos. E aí ele entra nessas dores, né, de olhar para os outros, ver o que os outros têm e não conseguir ele mesmo ser satisfeito com a sua própria vida e não trabalhar para alcançar esses objetivos todos. Temendo não ter identidade ou importância, porque ele é aquele que deseja ser singular na face da Terra, então ele trata o outro com desdém, né, como se não fosse ninguém ou como se ele não valesse nada. No caminho de desintegração, os distantes representantes do 4, de repente, se mostram excessivamente envolvidos e apegados no 2. Lembram que os doadores querem, de todas as formas possíveis, se tornar indispensáveis na vida da outra pessoa. Então, o tipo 4 ele se lança para ter esse fundamento de importância na vida dos outros, se doando por completo. E aí é claro que há algo dificílimo, que já é por tipo 2 dificílimo de lidar, que é lidar com o vício emocional do orgulho. E isso traz, então, para os distantes emotivos, emocionais representantes do 4, essa dificuldade de lidar, então, com uma inveja tão enraizada e com um orgulho, um topete muito grande, a ponto, inclusive, de pedir ajuda. Os instintos reprimidos acontecem como todos os demais arquétipos, ou é autopreservação, ou sexual, ou social. Um dos três, provavelmente na tríade, está reprimido, quando não, dois dos três arquétipos. Então, é preciso trabalhar para que nós possamos entender como é possível gerar a cura para o nível 4, para o tipo 4. Na faixa não saudável, no nível 9, ele entra em desespero e negação à vida. Gente, aqui é, caraca, negação à vida. Vocês estão entendendo o que estou dizendo, né? Então, eles negam a vida, querem dar cabo da própria vida. Desespero representa desesperança, falta de esperança. Então, o mundo acabou para mim. Vou liquidar essa fatura. No nível 8, autorrejeição e depressão clínica. Então, são os depressivos do Eneagrama. No nível 7, muito ódio, muita alienação, está vinculado diretamente com o vício emocional que ele carrega, que é o da inveja. Começando a adentrar o nível médio, então ele começa a trabalhar a autocomplacência e o sibaritismo. Começa a ser mais caridoso consigo mesmo, aceitar melhor as suas questões. Finalmente adentra no nível 5 uma autoabsorção dos seus sentimentos. Ainda num temperalismo que fica evidente, ele começa a buscar um pouquinho mais de temperança. Já adentramos o nível 4, finalmente ele começa a mostrar a sua faceta da sua melhor parte da vida. Então, o romântico surge. Aquele que pensa em si surge. Então a criatividade começa a surgir. Lembra que o tipo 4 é o artista? Então ele começa a trabalhar para se curar, trazendo a autorrevelação e a criatividade. É aqui que ele põe-se a pintar, a compor, a escrever, é aqui que ele se põe a interpretar, a estar nos palcos, a brilhar, a obter reconhecimento pela sensibilidade que ele tem, aquele que começa a trazer a paleta divina do Criador, que ele começa a trazer as cores para o mundo. Então vem as óperas, então vem as orquestras, então vem a melodia, a música, e nós começamos a ver então o máximo do potencial. Olha que grande diferença, queridos, do nível saudável para o nível não saudável. No nível 2, introspecção e sensibilidade. E no nível 1, amor à vida e revitalização. Olha que diferença o nível 1, amor à vida, enquanto que no nível 9, negação à vida. Como os nossos queridos tipo 4 têm essa linha tênue de risco de vida a partir do momento que eles estão desequilibrados. Tipo assim, vamos entender então deste ser
tão inteligente, já adentrando a linha dos arquétipos mentais e racionais. O tipo 5, então, ele trabalha com a sua fonte, começando a entrar nesse preâmbulo da sua sombra, das suas doenças, interpretar demasiadamente a própria experiência de vida. Ou seja, ele para de experienciar a vida, ele começa a ser extremamente analítico da vida dele, de todo o preâmbulo da vida dele. Dentro da situação toda, ele se retrai, ele entra, então, numa reclusão muito severa, e aí o que toma conta do seu ser é a avareza. Por quê? Porque ele entra na função principal de economia de energia, de economia de vida. Os instintos sexual, social, dão espaço agora para que a autopreservação tome conta completamente da vida desse indivíduo. E então a avareza, o fechar das mãos, deixar de curtir a vida, deixar de consumir, de fazer as coisas boas, entra num medo terrível da sobrevivência. Como instinto, então, né, nós percebemos aqui um sinal amarelo, a fuga da realidade, refúgio em mundos e concentros mentais. Percebemos, então, que o seu poder de manipulação traz ele se preocupando e distanciando emocionalmente das demais pessoas, não querendo se envolver mais. A regra chamada a regra de chumbo deste indivíduo traz, então, ele temendo ser inútil, incapaz, incompetente, faz os outros se sentirem inúteis, incapazes, incompetentes e burros. Bem, a criança, ela desde pequena ela já se isolava, porque ele não gosta muito da sociabilização. Ele já trabalha um certo nível de isolamento, então ele já se sente um pouquinho excluído, ele já não quer mais interagir com pessoas burras, ou que os assuntos não são interessantes, com membros da família que vão falar muitas vezes asneiras, que não tem o nível intelectual que ele tem, então já é da natureza dele a exclusão. De uma forma muito severa, então, quando ele atinge o seu caminho de desintegração, os objetivos representantes do tipo 5, analíticos, solucionadores, né, dão espaço e se mostram hiperativos e dispersivos no tipo 7. E aí vão para esse lado do tipo 7, que é assim, cara, eu vou para o anestesiamento da vida, quero beber todas, vou ser irresponsável, vai para a drogadição, vai para o desfrute da vida, vai para a festa. Logo ele, tão inteligente, você vê aquele mega nerd, assim, bebendo até cair, vai para este lado muito terrível, onde ele quer anestesiar toda a sua dor e seu sofrimento pelo excesso de pensar sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias questões, adentrando aquilo que o tipo 7 faz muito bem, principalmente quando ele está desintegrado, a fuga da realidade, não enfrentar os seus problemas. Bem, aqui nós temos as possibilidades, então, de um ou dois dos três instintos estarem reprimidos, sexual, social ou autopreservação, e nós precisamos olhar para isso, porque eles não estão para nós adentrarmos o entendimento dos níveis, né, não saudáveis do enetipo. Então, aqui o 5, no nível mais profundo da faixa não saudável, ele está em busca de esquecimento. Ou seja, ele quer voltar para aquela frase que diz mais ou menos assim: ignorância é uma bênção, como eu queria ser ignorante, para eu não entender nada sobre o que está acontecendo. Então, ele quer definhar, ele está trabalhando sua própria aniquilação. No nível 8, horripilação e delírios. Provavelmente motivado, talvez, pelas bebedeiras, pelas drogas, pela fuga da realidade. No nível 7, niilismo e excentricidade. Já vi muito tipo 5, extremamente excêntrico. Principalmente é um perigo porque eles são muito ricos. Sabe aquela excentricidade, né, que é comum a pessoas que têm muito dinheiro? Nós vemos muitos tipo 5 que alcançaram esse patamar muito grande de vida e daí ficaram nesse lado tão analítico sobre as suas próprias vidas que eles entram nessa questão da excentricidade. Ainda no nível médio, mas buscando, ainda tendo muitas características do nível não saudável, radicalismo e provocação. Então, como são muito inteligentes, assumem algumas posturas diante da vida, diante de grupos, e eles entram nesse radicalismo e começam a provocar os outros lados, as outras pessoas.
Finalmente, começando a adentrar a faixa do meio, começam a ter, num nível menor, distanciamento, mas ainda existe. E a preocupação, bom, não está naquele nível da autoaniquilação como nós vimos no nível 9, até que finalmente no nível 4, ufa, finalmente ele começa a trazer então as questões da conceituação, da preparação, o entendimento do grande movimento da vida, começo, meio e fim, os ciclos, onde eles vão buscar conhecimentos com os mestres, com a filosofia, com a teologia, com o entendimento, até porque os tipos 5, pelo seu nível de ceticismo, são pessoas extremamente agnósticos. Então, para eles, Deus não existe, né? Então, são ateus de carteirinha, mas aqui vem uma percepção. Caramba, vamos pegar aqui como exemplo Einstein, né? Caramba, é impossível dentro dessa estrutura toda não ter uma matemática lógica que não diga que tem que ter uma força superior regendo tudo isso. Opa, vem uma conceituação, um entendimento tão profundo que a mente já não explica. Então, eles começam a navegar de volta para um conceito da fé, da transcendência. No nível 3, já na faixa saudável, concentração e inovação. Então, tem muito foco na resolução das questões da vida, das soluções para o mundo. A gente poderia citar aqui, talvez, Elon Musk, né? Talvez trazendo agora, por exemplo, através dos seus satélites, a possibilidade de distribuir internet para o mundo inteiro, né? Enfim, existe essa possibilidade. No nível 2, observação e perspicácia. E no nível 1, o mais saudável de todos, caráter e uma pessoa visionária. Tipo 6, quando ele começa a adentrar as questões da sua desintegração, então ele acessa o seu vício emocional do medo, e aí lembrando que o tipo 6, em especial, ele tem as questões de lidar com o medo de forma fóbica ou contrafóbica. Fóbica se esconde, contrafóbica ataca. E então, nós percebemos que ele está trabalhando essa questão de depender do apoio de algo exterior a si mesmo. E ele vai gerar essa dependência. Porque quanto menos saudável é um tipo 6, mais ele dependente fica de alguém que traduza o mundo para que ele possa tomar decisões. É a necessidade da criança, por exemplo, de ir para um quarto escuro à noite e ter que ter alguém que o leve até o quarto, pegando pela mão e que vá lá e acenda a luz para ele. É o tipo 6 atuando no pior cenário do seu medo. Dentro dessas possibilidades, então, nós vemos um sinal de alerta, a dependência de algo exterior a seu eu para orientação. Ou seja, precisa pegar na mão de alguém para dizer o que ele tem que fazer. Ele não consegue mais tomar decisões sozinho. Vemos, então, as questões da manipulação começando a surgir, quando queixando-se, pondo à prova os compromissos que os outros assumiram com ele. Porque ele é o leal, lembram disso? Na descrição lá da identidade do 6. Então, ele começa a justificar, mas cadê a tua lealdade comigo? Então, ele começa a manipular os outros através deste lado incisivo que ele é leal. Você não está sendo, cadê a sua lealdade que você deveria estar tendo comigo? A infância, né, ferida, machucada da criança, ferida do tipo 6, trouxe para ele desordem desde cedo. Por quê? Porque ele, de alguma forma, não tomou a segurança do pai. O que vai passar uma vida em toda gerando nele medo, ansiedade e insegurança. Temendo não contar com o apoio e orientação de outros, solapa os sintomas em que o outro se apoia. Quer dizer, retira do outro também aquilo que ele mesmo poderia prover para o outro em termos de segurança, ou tenta tirar, desestabilizar o outro, tirar o outro da segurança também. Ele põe em xeque o outro. Então, ele duvida, ele traz o ceticismo, ele traz os questionamentos. E você? E você? E você? E aí ele traz tudo isso de alguma forma, tentando uma espécie de uma agressão, de uma agressão, principalmente através da perspicácia, da inteligência, destituir o outro da segurança que ele tem. No caminho de desintegração, os conscienciosos tipo 6, de repente se mostram competitivos e arrogantes do tipo 3. Eles não pensam mais para tomar decisões e simplesmente saem agindo, saem fazendo. Antes,
totalmente dominados pelo medo, e o medo é uma coisa muito boa, desde que você coloque ele na proporção exata para você tomar uma decisão. Aquilo que eu coloco como exemplo, a pessoa está ultrapassando o carro numa rodovia, e aí está a 110 quilômetros por hora, quer dizer, para analisar a distância, a velocidade, o time correto de ligar a seta e fazer, né, a aceleração do motor para fazer a ultrapassagem, é bom ter um pouquinho de medo para você calcular uma ou duas ou três vezes a hora certa de fazê-lo, analisando todos os aspectos. O problema é que o tipo 6 fica analisando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e não se mexe, não se move. De repente, o que ele começa a fazer quando ele fala mais ou menos assim, dane-se o medo, para não falar palavrão aqui? Ele vai dizer assim, agora eu vou ultrapassar todo mundo. E ele não olha mais, ele não quer mais saber, porque ele cansou de sentir medo. E aí ele vem para um lado do tipo 3, que ele acessa uma arrogância, uma vaidade, uma projeção de que ele não é, uma, uma possibilidade de mentir, uma possibilidade de criar aqueles cenários de fundo para vender a ideia de que ele é o cara. E aí é claro que a gente só precisa olhar um pouquinho, né, mais profundamente para ver que essa pessoa, na verdade, ela está fazendo um grande blefe, ela não é nada disso. Dos instintos reprimidos, sexual, social e autopreservação, um ou dois deles podem vir a provocar, então, na falta de força e de potência, a entrada nos níveis não saudáveis, né? No pior nível não saudável do 6, autodegradação, autodestruição total. No nível 8, paranoia e ataque. Eu já vi isso acontecendo com o tipo 6. Quando se fala de paranoia, é paranoia mesmo. A ponto, por exemplo, dele estar tão acuado, ele não sai de casa, ele tem aquela, uma síndrome, né, de que as pessoas estão perseguindo ele, então alguém está atrás dele, acha que essa pessoa está falando dele, alguém está rindo, acha que a pessoa está rindo dele. Ele não sai de casa porque tem medo, de alguma forma, as pessoas virem atacá-lo, então ele entra no estado paranoico. No nível 7, muito nervosismo e muita instabilidade. Então, a ansiedade é a palavra que mais ou menos define o tipo 6, né, no nível 7. Começando a adentrar o nível médio, ainda com muitos resquícios da faixa não saudável, ainda muito autoritarismo. E essa coisa do autoritarismo, assim, ele se torna muito incisivo, porque ele quer que seja do jeito dele, quer que seja do dele, mas eu sempre digo assim que o tipo 6 ele tem aquele perfeccionismo que é exógeno, né? Não endógeno. Diferente do tipo 1, que ele é perfeccionista, ele faz as coisas perfeitas, o tipo 6 ele fica dizendo para os outros, cobrando dos outros a perfeição, e ele não consegue. No nível 5, ambivalência e defensividade, ainda está nessa faixa ainda de ainda estar ah, tensionando esse lado defensivo para se proteger, até que ele começa a criar consciência dos seus deveres e aí começa a se tornar leal de verdade no nível 4. Finalmente, no nível saudável, se torna uma pessoa comprometida, compromissada, cooperativa. Ele entende o seu valor diante dos grupos, ele não quer só fazer parte para a proteção, agora ele quer atuar dentro do grupo. Então, ele trabalha no nível 2, encanto, e se torna uma pessoa extremamente confiável, até que no nível 1, ele garante algo, que é a independência e a coragem. Totalmente o inverso do seu ponto mais desintegrado, que é o medo total e a dependência das outras pessoas para ele poder agir ou tomar decisões. Aqui, finalmente, ele consegue independência total, né, da sua vida. Nível 7. Quando nós vemos, então, o caminho que começa a entrar a desintegração, o instinto ferido, aquilo que prejudica o tipo 7, coloca ele nas suas sombras, então nós vemos, ele começa a prever o que fará em seguida. Dentro desse prever o que fará em seguida, se traz, então, aquela situação de não ter ao certo um planejamento sucinto dos passos a serem dados, a vida fica assim muito louca. Automaticamente, o instinto da gula vem para ele em formato de consumismo de tudo, muito consumismo, porque é como se ele estivesse em busca daquele neurotransmissor que vai trazer a alegria momentânea das coisas. Então, vem muitas compulsividades, né? Um gasto além do normal, né?
de dinheiro, utilização do cartão de crédito, do limite, de comprar, de ter, de possuir, a última novidade, o último alguma coisa que traga algum nível de saciedade para ele. Então, aqui fica deflagrada a questão da gula. Sinal de alerta, a sensação de que existe algo melhor em algum outro lugar. Ou seja, aqui não é bom o suficiente, que eu já começo a olhar aonde que tem uma nova oportunidade, um novo trabalho, aonde que tem um novo desafio, uma nova aventura, aonde que tem algo mais excitante para fazer, porque aqui começou a ficar muito chato, começou a ficar muito monótono. Das questões ligadas à manipulação, o tipo 7 ele começa a manipular, entretendo as pessoas e insistindo em que elas atendam às suas necessidades. A criança do tipo 7, ela tem um estado de emaranhamento, de ferida, a partir do momento que ela começa a trabalhar uma exclusão de pessoas da sua vida, porque tem medo da ruptura, do afastamento dessas pessoas, é da natureza do ser humano. A criança teve que nascer, teve que sair do ventre da mãe, foi uma ruptura. Né? Depois teve que cortar o cordão umbilical, foi outra ruptura. Depois tem que ir para a escola, é uma ruptura. Depois tem que ir para a faculdade, uma outra ruptura. Depois vai casar, vai morar longe, uma outra ruptura. Bem, o tipo 7 ele não quer sofrimento. Então ele começa a congelar os seus sentimentos, ele começa a fazer essas exclusões por conta própria desde cedo. Bom, já que eu vou ter que passar por essa dor, então já vou começar a isolar algumas pessoas aqui para eu não me envolver muito com elas, porque é muito sentimento e ele não quer, né, sentir essa dor toda desse afastamento. E aqui fica exaltado principalmente a figura da mãe. Então, ele busca figuras de transição para fazer essa mudança, né, dessa ruptura que vai acabar acontecendo. Temendo sofrer de algum modo dor ou privação, impõe dor e sofrimento nos outros. Né? Trouxe para ele privação, então eu vou incutir privação nos outros também. É quando ele entra na sua faixa não saudável, caminho de degradação, onde ele vai atingir, então, as, as questões do tipo 1. Dispersos, os dispersos representantes do tipo 7, então, de repente, se mostram perfeccionistas e críticos. Então, ele joga mais ou menos assim, então eu queria fazer ser legal para todo mundo, ser divertido, ser bom, eu queria todo mundo feliz. Então não é bom assim? É assim então. Então vocês querem aquele outro lado, querem conhecer o meu outro lado? Então lá, beleza? Então é isso que vocês vão ter a partir de agora. E então ele entra na ira, na rigidez, na inflexibilidade, e então tudo aquilo que ele odiava na sua própria vida, da inflexibilidade, ele começa a fazer assim com a sua própria vida e deixando a vida de todo mundo um inferno ao seu redor. Temos o caminho, temos então a adentrada, ao adentrar do nível não saudável, a partir do momento que um dos instintos, social, sexual e autopreservação, está deficitário, e automaticamente um ou dois o empurra, né, para a faixa não saudável. No nível não saudável, o mais profundo de todos, então entra as questões da paralisia completa em relação à vida, esse acabrunhamento que faz com que ele simplesmente deixe de assumir responsabilidades, deixe de fazer as coisas acontecerem, se anestesie por completo em relação à vida. No nível 8, mania, muitas manias, tendenciosamente trazendo depressão e muita temeridade. A gente vê então que a asinha dele no 6 acaba trazendo para ele algumas questões de medo. Faz parte dos arquétipos mentais, 5, 6 e 7, um sentimento de incapacidade. Então, aqui fica explícito ele se sentindo incapaz de dar conta das coisas, de realizar os projetos, de conquistar o que ele deseja, de fazer as coisas acontecerem, de olhar para o futuro, de chegar lá. Insaciabilidade e escapismo, no nível 7, quer dizer, vou beber todas, vou comer todas, vou transar com todos, vou fazer de tudo, e escapismo, irresponsável, inconsequente e uma série de coisas. Neste nível, pulando para o médio, ainda egocentrismo e intemperança. Coloca-se como foco das coisas, como centro das atenções,
Então o ego fica muito exagerado. Ainda nesse nível médio, começando a trabalhar agora um princípio da cura. Distração e dispersão ainda surgem. Ou seja, ele ainda perde tempo com umas bobagens zerinhas. Até que no nível 4, voracidade e consumismo, mas agora, olha que interessante, o consumismo agora pode ser por coisas edificantes, como, por exemplo, livros, cursos, aprendizados, estar diante de grupos, de mestres, de pessoas que possam ajudá-lo a entender, porque ele precisa entender qual que é a parada da vida. Finalmente, ele entra no nível saudável, finalmente ele põe os pés no chão e trata a vida com realismo, lembrando que a integração do tipo 7 é a seta para o 5, e o 5, mais racional ainda, ele é o solucionador de problemas, ou seja, ele lida com a vida de forma real, então ele se torna produtivo. A máquina do 7 começa a acontecer de forma profunda. Então, ele trabalha com entusiasmo, trabalha com expectativa, lembrando que a palavra entusiasmo representa Deus dentro de mim, né? Traz a nomenclatura do em, representa dentro, Theos, representa Deus, então Deus dentro. Então, ele se transforma uma pessoa entusiasta com a vida, até que ele atinge esse ponto da alegria e da satisfação com equanimidade, com equilíbrio na sua vida. Quando olhamos para o tipo 8, o momento, então, da desintegração, em que o 8 começa a dar os seus sinais que as coisas não estão indo bem mesmo, então vem deste tentar forçar ou controlar a própria vida. Ele fala assim, não, eu sou senhor da minha vontade, eu sou o capitão da minha alma, eu que determino tudo sobre a minha vida. Bem, diante dessas questões, então, vem uma força descomunal para fazer as coisas darem certo. E não é de qualquer jeito, é do jeito dele. O vício emocional do 8 é a luxúria. É um desejo grande demais em relação à matéria. Porque ele tem a força do guerreiro. A metáfora do guerreiro, como a gente fala na astrologia, né, a força marciana, a força de Marte, de Ares, é do conquistador. Que motiva o guerreiro no campo de batalha? A conquista. E aí ele está lá matando, possivelmente podendo morrer, mas ele usa a força para conquistar. E aí há um despender de uma energia, de uma agressividade muito grande, de uma energia masculina muito grande. Então a luxúria, dentro dessas questões todas, acaba sendo exaltada dentro do seu vício emocional. Sinal de alerta, quando o tipo 8 começa a dar sinais que ele está entrando em desequilíbrio, a sensação de precisar pressionar e lutar para que as coisas aconteçam como ele quer, pressionar a si e pressionar os outros, muita força. Bater demais nos outros, para que os outros funcionem, para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. E aí começa a bascular todo mundo, não sobra ninguém na carreira do tipo 8, batendo em todo mundo. A sua manipulação se dá quando ele começa dominando os demais, exigindo que façam exatamente o que ele manda. Ai de alguém, na presença de um tipo 8 desequilibrado, não fazer o que um tipo 8 manda. Então, ele entra com essa questão, né, da manipulação para que façam exatamente o que ele quer, porque senão ele vai fazer a força, fazer as coisas acontecerem com a força que ele está provavelmente insinuando que ele tem. Lá na infância, o grande problema do tipo 8 é o sentimento de injustiça. Ele é a criança ferida e injustiçada do Eneagrama. Então, alguma coisa o feriu profundamente. Ah, ele é um irmão do meio, ou ele é aquele irmão mais velho que não recebeu a atenção dos pais, é o irmão mais novo que não teve o luxo que os irmãos mais velhos tiveram, ele não ganhou a bicicleta, a mesma bicicleta que os seus irmãos ganharam, a vida é injusta e eu vou ter que me defender desde cedo. Então, ele coloca a armadura e entra na postura do guerreiro. E então, ele vai lutar a sua vida inteira por justiça. E aí aonde que automaticamente já na infância ele entra no emaranhamento do sentimento, porque para ele a percepção do equilíbrio nas trocas entre dar e receber, ela não é precisa. Então ele vai entrar em emaranhamento natural na infância, na sua vida. Isso precisa ser curado.
temendo ser magoado ou controlado pelas outras pessoas, ou seja, a perda da essência do poder, porque ele quer ter o poder justamente para ter o controle, ou faz temer ser magoado ou controlado por meio de ameaças intimidadoras, ou seja, esnuca a outra pessoa. Demonstração de caminho de desintegração do 8, quando os autoconfiantes representantes do 8 de repente se mostram reservados e inseguros, tímidos, se recolhem, retiram os seus soldados de campo, vão para o tipo 5. E aí, é claro, pela luta da vida, aqueles que eram agressivos de conquistar em campo de batalha, utilizando principalmente este instinto da sexualidade para a conquista, então vem se deleitar no instinto da autopreservação e acessam à avareza. Então, eles entram no modo sobrevivência, e a avareza que representa, cara, centavos. Centavos. A pessoa vai contar centavos na vida dela a ponto de contar tudo, centavo por centavo, saber o valor das coisas e reter, 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 que é o medo da sobrevivência que ele acaba tendo. Quando adentra, então, nessa faixa extremamente não saudável, no nível mais hard de todos, destruição, ele se transforma num sociopata. Gente, quando fala sociopata, é verdadeiro. As cadeias, os presídios estão abarrotados de tipos 8. Galera que matou para roubar, roubou para possuir, usou a força da conquista do guerreiro naquela percepção assim, o mundo é dos fortes, e aí eu conquisto o que eu quero através da força. É meu. Então, essa sociopatia é o ponto mais extremo do tipo 8, demonstrando que ele se tornou extremamente destrutivo. No nível 8 ainda, megalomania e intimidação. Então, vou usar o meu poder, eu vou te ameaçar, vou te esnucar, vou isso, vou isso, vou isso. Ou seja, a gente vê aqui, por exemplo, gangues, né, regionais aí pelo Brasil e pelo mundo, em que eles intimidam, né, pessoas de determinadas regiões, bairros, favelas, né, aquelas questões da máfia, intimidação. Ou você paga ou você perde a proteção. E aí essas pessoas não têm escrúpulo, mostram tranquilamente aqui o nível não saudável que elas estão pertencendo. Ditatoriedade total, crueldade extrema. Então aqui nós vemos, sim, aqui sim, a gente vê de verdade esses ditadores que estão comandando o país aí no mundo. E aí vocês já sabem como funcionam algumas ditaduras, né? Você pega lá a Coreia do Norte, você pega ali Cuba, você pega diversos outros países, diversos países. Você sabe o que acontece dentro do ditatorialismo, né? Ainda resquícios do nível não saudável, mas começando a querer se curar, ele ainda está naquela questão da intimidação e da provocação. Se veja que ainda não é fácil para um tipo 8 estar pleno do seu potencial, porque ele ainda está intimidando os outros através da sua força. No nível 5, querendo começar a virar a moeda, dominação e autoexaltação. No nível 4, começa a ver as questões de pragmatismo, ou seja, assertividade, ações congruentes, um trabalho congruente, com uma execução congruente para gerar resultado. Então, eu faço as coisas acontecerem. Eu trabalho iniciativa, eu sou pontual, eu sou como caçador agora que vai lançar aquela flecha justamente no alvo, é uma flecha só. Então, assertividade. Adentrando o nível saudável, então, finalmente surge o grande líder. Porque é o que o tipo 8 nasceu para ser, ele nasceu para ser líder. Só que quando ele não consegue conquistar a liderança, ele quer usar a força. Por isso que adentramos todos esses níveis não saudáveis que estão aqui. Aqui, no nível saudável, então, ele é autoconfiante. Então, aquele líder que se tornou generoso. E então, ele consegue olhar para o ser humano, ele já começa a fazer aquela setinha de integração dele, saindo do 8, alcançar o 2, lá do outro lado do eneagrama, trazendo benevolência. Então, vem autossuficiência, mostrando força, e finalmente, uma entrega, ele se transforma literalmente no herói. Aqui nós vemos o heroísmo, vem como salvador.
Então, aqui a gente vê a força da Madre Teresa de Calcutá, né? Toda aquela força que ela tem, salvando muitas pessoas, né? Da fome, da pobreza, da miséria, né? Da falta de cuidados. Então, ele consegue ser o máximo do seu potencial. Finalmente, o último, mas não menos importante, tipo 9, adentrando esse espaço, então, da desintegração, ele começa a acessar, ou ele acessa, né, o seu vício emocional, que é a indolência ou apatia, ou seja, o anestesiamento completo da vontade de viver ou de fazer as coisas, porque ele não encontra mais motivação para isso. Insistir em não se deixar afetar pelas próprias experiências, então vem o autoabandono de uma forma cruel para o tipo 9. Sinal de alerta, então, quando ele começa a ter níveis de acomodação muito grande, acomodação exterior aos outros. Quando o tipo 9 começa a ficar acomodado demais, gente, sinal de alerta surgindo de forma muito veemente. O seu jeito de manipular os outros, vivendo no mundo da lua e oferecendo o que a gente chama de resistência passiva-agressiva, ou seja, ele ataca não fazendo nada. É interessante isso, né? Raiva passiva. Então, ao invés de ele vir explodir e mostrar a raiva dele, ele simplesmente trabalha a manipulação pelo silêncio, não falando nada, não participando mais, não interagindo mais, se distanciando. E aí, obviamente, né, dependendo de algumas interações sociais, pode deixar o outro, né, emputecido com essa situação. A infância do tipo 9 vem a questão do autoabandono, porque ele para de tomar para si as necessidades, ele precisou se tornar uma criança boazinha. Uma criança boazinha não dá trabalho, não tem exigência, então não toma para si, então ele se abandonou. E aí, como arma estratégica para a vida enquanto adulto, ele quer se tornar uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, assim como uma criança, mas é um autoabandono muito grande, ou seja, ele se esquece de se priorizar. Então, ele se auto-exclui dos sistemas que ele pertence, temendo perder a conexão com o outro, porque ele vive então em função de que alguém diga para ele o que ele tem que fazer, porque ele perde a vontade, ele perde o objetivo, ele perde o propósito, ele tem apatia, porque ele não sabe para que ele veio para o mundo, ele não sabe, não tem direção para isso. Então, ou faz sentir que perdeu a conexão que possuía com ele, com a pessoa que ele tinha essa conexão, dessintonizando de várias formas diferentes. Na desintegração do tipo 9, os condescendentes, apaziguadores, mediadores, tipos 9, de repente se mostram ansiosos e preocupados do tipo 6, ou seja, essa pessoa que era tão calma, agora vem acessar o medo do tipo 6, o medo de fazer as coisas, o medo de ir para a vida, desenvolvendo crises de ansiedade, de preocupação sobre a vida. É claro que isso está trazendo que alguns dos seus instintos estão reprimidos, ou sexual, ou seja, está sem desejo de alcançar resultados na sua vida, ou social, a participação em grupos, ou o autopreservação, essa pessoa deixou de gestar os recursos, deixou de olhar, né, para suas contas, para os seus ganhos, ou seja, deixou de sobreviver adequadamente. Quando esses sinais todos surgem, então, nós vemos que no seu nível de evolução ele está numa faixa chamada não saudável. Aqui é o autoabandono completo. E quando eu falo de autoabandono, eu vejo nitidamente moradores de rua, tá? E sem teto. Principalmente esses que, cara, eles só vivem bebendo o dia inteiro, eles não incomodam ninguém. Eles têm uma certa timidez até para pedir dinheiro, até para pedir esmola. Autoabandono completo, da vida. No nível 8 ainda, dissociação e desorientação, eles não sabem para onde ir, estão perdidos, e é por isso que vem aquela coisa que eles estão buscando pessoas para se associar, para que as pessoas meio que ditem para eles, ó, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, fazer isso, aquilo, e aí ele vai na onda do líder, porque ele se mescla a figura do líder, isso acontece tanto com o tipo 9 quanto com o tipo 2, do líder precisar ditar as regras de para onde nós vamos, o que nós precisamos fazer, faça tal coisa, então ele se sente útil, e aqui é totalmente desassociado e desorientado, ainda negligente sobre a própria vida, ainda reprimindo as suas próprias necessidades, ainda deixando de se cuidar, de se tomar, de se orientar.
No nível médio, começando a lutar, então, para ir para o nível saudável, tenta, de alguma forma, se resignar e traz uma vontade de apaziguamento dos seus sentimentos, de pacificação dos seus sentimentos. No nível 5, isenção e complacência, ele está neutrão em relação às coisas, só que ainda está aceitando tudo fácil demais, todas as imposições dos outros. Ou seja, ainda continua naquela figura do autoabandono, querendo ser uma criança boazinha. Mas aí começa a adentrar a faixa saudável e ele começa a apresentar um trato mais agradável, uma certa discrição. O trato agradável se dá porque ele é um mediador, ele é aquela pessoa que vê o outro, que enxerga o outro e que une as duas partes das diferenças entre uma dualidade. No nível saudável, finalmente, desprendimento, capacidade de se reconfortar. O desprendimento ele vem principalmente quando ele não precisa mais estar associado com algo ou com alguém para ele saber o que ele vai fazer da vida dele. Então, finalmente, o desprender-se, assim, você pode tocar a tua vida que eu toco a minha agora. Por quê? Porque eu quero ter os meus próprios objetivos. No nível 2, naturalidade e serenidade. Ele está adentrando, então, na essência, né, de um espírito indômito, pacifista, pacificador, né, orientado à união das pessoas, à orientação do mundo, num autodomínio completo, né, de si mesmo, da sua energia e de todo. Bem, meus queridos, aqui então nós vemos a estrutura dos 9 arquétipos do Eneagrama. Nós falamos então de caminho de integração, desintegração, falamos das faixas dos níveis do Eneagrama, principalmente o não saudável, para nós trabalharmos a recuperação disso. Eu abordei as questões ligadas à criança ferida de cada arquétipo, que vai trazendo para a gente esse apontamento de onde que as coisas começaram a trazer o emaranhamento de todas as coisas. Nós estamos falando dos instintos que estão reprimidos. Bem, qual é o grande objetivo de tudo isso? O grande objetivo é de nós trabalharmos nesse nível 2 aqui, a cura. Porque agora nós queremos, sabendo em que nível nós estamos, ou ainda vamos estudar de forma profunda no nível 2 em que nível nós estamos, não tem como, conscienciosos que nós somos, olharmos para o nível que nós estamos e não querermos uma evolução, no mínimo um grau acima. E é claro, se estamos desajustados em relação aos instintos que estão reprimidos, ou um, ou dois, né, que normalmente acontece, estamos num caminho de desintegração, estamos no completo breu, na completa sombra. Então, o objetivo agora é trazer a cura. Para vocês, meus queridos, que trabalham com desenvolvimento humano, que trabalham com terapia, são terapeutas, que trabalham com ajuda ao próximo, ou que querem entender a ponto de usar o Eneagrama para ajudar pessoas próximas, seus familiares, este é o ponto que você vai promover para essas pessoas uma autoanálise muito profunda para você intervir na vida delas, no ponto delas se curarem. Porque este aprofundamento agora das feridas profundas é o que vai trazer para o arquétipo a veracidade sobre o que faz ele estar nesse nível tão não saudável o quanto ele está. Bem, a minha proposta é de nós trazermos, então, o aprofundamento de uma jornada no Eneagrama nível 2. Volto a dizer, a gente vai bater muito pouco nas questões básicas do Eneagrama, vocês não têm mais o básico, é por isso que essa fala toda, essa palestra, é por isso que toda essa conversa é num nível muito mais profundo, porque eu já entendo que vocês já sabem tudo isso, né? Como são os comportamentos dos 9 tipos, as asas, caminho de integração e desintegração, os subtipos, né? O aprender a reconhecer isso nos outros, cara, agora é aprofundamento dos níveis para evolução, para nós ampliarmos a nossa capacidade de trabalharmos a nossa cura e de ajudarmos aprofundadamente os outros níveis a se curarem. Nós vamos trabalhar sobre o grande sentido da alma, um sentido maior existencial e de vida, somente no nível 3, tá? Mas como a gente está falando de nível 2, vou passar para vocês, então, a proposição. Temos, então, uma data para acontecer o próximo curso de Eneagrama. Neste momento, estou apresentando essa data que está aqui, 15 e 16 de março, é um sábado e domingo, aqui na cidade de Curitiba, uma jornada de 16 horas. Então, no sábado e no domingo, das 8 às 18, tem manual e certificado incluso. Mas, como eu estou deixando esse material gravado, é possível que logo aqui abaixo
tenham outras datas já divulgadas para esse período 2025, 2026. Então, para quem está planejando fazer o nível 2, talvez você possa acessar este cronograma que está aqui. A proposta de valores, então, para este material agora vai mudar de acordo com os lançamentos das próximas turmas. Para esta turma em especial, o valor do Enegrama nível 2 presencial aqui em Curitiba vai de R$ 1.777 para R$ 1.477 à vista via Pix, ou dá para parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Bem, como estou fazendo o lançamento da turma, e essa turma vai acontecer só lá no mês de março, eu vou trabalhar a antecipação da inscrição. Isso representa que eu vou trazer mais um bônus em cima desse valor para quem já trouxer a inscrição, a confirmação e, obviamente, a necessidade pecuniária deste investimento já de imediato. Então, eu estou trazendo para vocês a possibilidade de, até o dia 12 do 2, então eu estou fazendo essa live dia 11, ou seja, até amanhã à noite, Enegrama do 2 de 1.477 por 1.277 à vista, ou dá para fazer ele parcelado em até 12 vezes aqui no cartão de crédito. Então, essa é uma promoção específica para essa turma, para este grupo, dentro desta data, para essa questão da antecipação da inscrição. Para aqueles que estão fora de Curitiba, aí do sudoeste do estado, quero trazer para vocês que dá para a gente conversar um pouco mais numa dessa para trazer algo que eu estou propondo para vocês virem para cá. Então, já estou em conversa com alguns colegas de como nós organizarmos, né, alguma coisa ligada a isso, e espero, do fundo do meu coração, que a gente consiga lotar a nossa sala e trazer todas as curas que o Enegrama pode estar trazendo através do nível 2. Né? Minha gratidão a todos vocês que estiveram assistindo, tanto aqui no presencial quanto no gravado, e eu espero que, dentro das próximas turmas do nível 2, a gente esteja se encontrando para trabalhar a cura do nosso instinto que está reprimido. Até mais!